Boa noite. Hoje estaremos falando aqui sobre uma das maiores mentes que o mundo já teve. Vamos falar sobre o Sir Isaac Newton. Quem foi Newton? Foi um grande cientista que viveu na Inglaterra entre 1642 e 1727. Ele é conhecido pela física, pela matemática e além de ser um notável estudioso tanto de religiões como de alquimia. É... Bom, Isaac Newton está entre os grandes nomes da história das ciências. Podemos colocar entre aí Stephen Hawking, Albert Einstein, Galileu Galilei. Cada um com suas grandes contribuições para as ciências. Newton era um gênio já desde muito jovem, e ele nasceu num povoado pequeno chamado Woolsthorpe, na Inglaterra. Logo aos 18 anos de idade, já estava ele estudando em Cambridge. Em 1665, ele já teria se formado. Só que no ano de 1665 acontece uma grande tragédia, a Grande Praga de Londres. Nessa Grande Praga de Londres aí, que também é conhecida como peste bubônica, que matou entre 75 mil e 100 mil londrinos, que dá aproximadamente aí um quinto aí da população londrina na época. Bom, o que aconteceu nessa época de 1665 até 1667, a Universidade de Cambridge fechou porque eles começaram então a entrar numa quarentena ali, né? Em função da sua proximidade com Londres, e por ter fechado Cambridge, o que acontece? O Sir Isaac Newton, ele volta então para sua terra, um povoado pequeno, que, em função principalmente do tipo de transmissão que era dado à peste bubônica, eles conseguiam com uma certa facilidade se livrar, ou pelo menos tomar todos os cuidados da praga não chegar ali. Esse povoado está em Lincolnshire, na Inglaterra, que de Londres dá em torno de 186 quilômetros. A distância de Cambridge até Londres é 103 quilômetros e a distância aí de Cambridge até Lincolnshire em torno de 115 quilômetros aproximadamente. Claro que isso daí a gente coloca pelas vias de hoje, né? Mas se a gente pensar que em 1665, que ainda não tinha nem o trem a vapor, essa distância era considerado muito grande. Então é um isolamento aí que para ele já conseguiu sair vivo. E durante essa quarentena é que justamente Newton vem a descobrir grandes teorias aí da física e da matemática. Bom, nessa época então aí aparece a história da maçã, né? Inclusive, se alguém for visitar, eu nunca visitei, mas eu quero visitar agora, a cidade onde Newton nasceu, tem lá um monumento onde que eles falam que ali foi a verdadeira árvore da maçã, que onde teria caído aí sobre Newton, né? Newton, acho que a quarentena talvez não tenha afetado tanto ele, por ele ser já uma pessoa extremamente reservada, né? Aquelas pessoas extremamente misteriosas. Bom, Newton, nessa época aí, ele descobriu as leis da gravitação, ele escreveu tudo, né? Nessa época aí. Ele também descobriu o teorema binomial, né? Quem chegar lá no ensino médio vai descobrir os binômios de Newton. E, ao mesmo tempo, dizem que
eles criaram mais ou menos o cálculo na mesma época, junto com o alemão Leibniz. Por um tempo eles ficaram tentando ver quem criou o cálculo, na verdade, mas há diversas hipóteses, né? Se criaram, se um interpretou o outro. Newton não era aquela pessoa que gostava de ficar se aparecendo por aí, mostrando que ele sabia ou não. Mas ele foi uma pessoa de muito destaque na Universidade de Cambridge. Bom, então foi o que? Foi um astrônomo, foi um físico, estudou filosofia natural, alquimia, teologia. Então esse foi o grande Isaac Newton. Há também quem diga que Isaac Newton também ajudou a criar a foto do álbum do Pink Floyd, né? De um dos álbuns do Pink Floyd. Mas tenho minhas dúvidas se a pessoa que criou isso é apenas alguém que ama o Newton ou ama o Pink Floyd. Isso daí, essa dúvida deixo para vocês aí para tentar olhar na época que estão. Então, falei um pouco sobre Newton, falei da época então que ele estava numa quarentena, né? Inclusive sobre a grande praga, né? Que não foi tão. Não é essa a famosa peste negra que aconteceu no século XIV, mas ela também teve aí uma repercussão aí muito grande. Muitas pessoas morreram, né? Então, vamos lembrar que ao lado aí dos grandes gênios aí, né? É, colocando Steve Hawking, Einstein, Galileu, temos aí o grande senhor Sir Isaac Newton. Então, gente, eu desejo aí vocês aí uma boa noite aí e que vamos usar aí esse momento para reflexão, para também colocar nosso cérebro em ação e quem sabe aí a gente faça grandes descobertas nesse período aí, gente. Então, um grande, enorme abraço a todos.